Senhora Blackstone, precisamos prepará-la para a cirurgia agora, explica uma enfermeira gentilmente, começando a empurrar sua maca em direção à sala de operações. Victor aparece ao lado dela, o rosto avermelhado de raiva. Beth, você precisa dizer a eles para esperar 24 horas. É só o que eu preciso. O grupo Hartwell está voando de Tóquio especificamente para essa apresentação. Bethan olha para o marido, buscando em seu rosto algum sinal de preocupação genuína com seu bem-estar. Em vez disso, vê apenas a expressão calculista de um homem cuja principal preocupação é proteger seus interesses comerciais. Victor, estou com medo, ela sussurra. Você vai ficar bem, sempre fica. Mas esse momento é absolutamente terrível. Não poderia ter administrado melhor o seu estresse? Não poderia ter previsto isso. As palavras atingem Bethan como golpes físicos. Mesmo diante de uma cirurgia para salvar sua vida e a de seu filho ainda não nascido, Victor foca inteiramente em como sua crise médica o incomoda. A doutora Stevens intervém, sua voz firme. Senhor Blackstone, preciso que se afaste. Sua esposa precisa de cirurgia imediatamente. E eu preciso que ela espere 12 horas. Certamente você pode dar algo para estabilizá-la até depois da minha reunião. A equipe médica troca olhares chocados. Amanda aperta a mão de Bethan com mais força, sua própria raiva crescendo diante do comportamento cruel de Victor. Senhor, isso não é negociável, afirma firmemente a doutora Stevens. Sua esposa pode perder o bebê se não operarmos agora. A resposta de Victor causa arrepios em todos presentes, então talvez isso resolvesse alguns problemas. As palavras pairam no ar como veneno. Os olhos de Bethan se arregalam em choque e dor. Amanda solta um suspiro audível. Até Victor parece surpreso com sua própria declaração, mas não a retira. Enquanto a equipe médica leva Bethan para a cirurgia, ela percebe que seu casamento se tornou algo tóxico e perigoso. O homem que ela um dia amou vê sua gravidez, seu filho e sua própria vida como obstáculos para sua ambição. Na área de preparação da cirurgia, a doutora Stevens documenta as respostas perturbadoras de Victor no prontuário de Bethan. O comportamento dele levanta sérios sinais de alerta sobre o ambiente familiar da paciente e seu sistema de apoio emocional. Victor recua para a sala de espera do hospital, ainda fazendo ligações de negócios, apesar da hora da madrugada. Ele contata sua assistente, seus conselheiros, qualquer um que pudesse ajudar a minimizar o impacto dessa inconveniente interrupção em sua agenda cuidadosamente planejada. Sim, é um problema médico menor. Ela estará bem até amanhã à tarde. Não há necessidade de remarcar nada, ele mente suavemente ao telefone. Mas, no fundo da sala de operações, a doutora Stevens luta para salvar Bethan e seu filho não nascido de complicações que poderiam ter sido evitadas com descanso e gerenciamento de estresse adequados. Descanso que Victor constantemente desencorajava em favor da manutenção de seus interesses empresariais. A cirurgia levará 3 horas. Victor passa esse tempo elaborando estratégias de como transformar essa crise em vantagem, sem considerar em nenhum momento que sua esposa poderia precisar de apoio emocional, compreensão ou compaixão. Quando Amanda finalmente consegue falar com o presidente Douglas Morrison em sua propriedade, sua voz treme de urgência e incredulidade. Senhor Morrison, é sobre a Bethan. Ela está em cirurgia de emergência e o Victor. O Victor está agindo como se a vida dela não importasse em nada. A resposta do presidente é imediata e fria. Estarei aí em 20 minutos. Documente tudo o que Victor disser e fizer. Tudo. À medida que o amanhecer se aproxima, as linhas de batalha estão traçadas. De um lado está Victor Blackstone, consumido pela ambição e vendo sua família como ativos empresariais. Do outro lado, a família Morrison começa a se mobilizar, reconhecendo que sua filha se casou com um homem que representa uma ameaça real ao seu bem-estar. A cirurgia de emergência é bem-sucedida, mas marca o início de uma guerra que destruirá o império de Victor e revelará o verdadeiro custo de priorizar o lucro em detrimento das pessoas. A doutora Stevens sai da cirurgia ao amanhecer, seus jalecos ainda úmidos de suor. Victor anda de um lado para o outro no corredor do hospital, o telefone colado ao ouvido, marcando reuniões de contenção de danos para mais tarde naquela manhã. A cirurgia correu bem, anuncia a doutora Stevens. A mãe e o bebê estão estáveis, mas Bethan precisa de repouso absoluto durante o restante da gravidez. Victor mal levanta os olhos da ligação. Quanto tempo até ela poder voltar ao trabalho? Temos um grande lançamento de produto em 6 semanas. Senhor Blackstone, sua esposa não poderá trabalhar no próximo mês. Qualquer estresse pode desencadear parto prematuro ou, pior, complicações. Victor encerra a ligação abruptamente,
o rosto escurecendo. Doutora, a senhora não entende. Minha esposa é a diretora de marketing de uma divisão importante da Morrison Industries. Ela não pode simplesmente desaparecer por um mês durante o nosso período mais crítico. Amanda está ao lado do leito de recuperação de Beta, observando sua amiga dormir tranquilamente pela primeira vez em semanas. O contraste entre a agitação de Victor e o estado sereno de Beta ressalta a dinâmica tóxica que vinha se acumulando em seu casamento. Talvez sugere cautelosamente a doutora Stevens esta seja uma oportunidade para o Sr. Blackstone priorizar a saúde da família em vez das preocupações com os negócios. A risada de Victor é áspera e amarga. Fácil dizer quando você não tem 50 milhões de dólares em financiamento de investidores dependendo de uma execução perfeita. Fácil dizer quando você não tem 200 funcionários dependendo desse lançamento para seus empregos. E fácil de ignorar quando sua esposa quase morreu ontem à noite. Amanda intervém, a voz afiada de desaprovação. Victor se volta contra ela com fúria repentina. Isto é assunto de família. Não preciso de comentários de funcionários. Eu não sou apenas funcionária, sou a melhor amiga da Beta. E tenho visto você destruir sistematicamente a saúde e a felicidade dela nos últimos 2 anos. A discussão escala rapidamente. Os padrões de abuso narcisista de Victor emergem claramente quando ele desvia a culpa, minimiza a crise médica de Beta e se coloca como vítima de um momento inoportuno. Beth sabia no que estava se metendo quando se casou com um empreendedor. Ela sabia que meu negócio exigiria sacrifícios de ambos. Agora, de repente, ela é delicada demais para cumprir seus compromissos. A doutora Stevens documenta cada palavra, reconhecendo o abuso psicológico subjacente às declarações de Victor. Sua linguagem revela um homem que vê a esposa grávida como um ativo empresarial, e não como um ser humano merecedor de cuidado e proteção. Bethan se mexe em seu leito hospitalar, lentamente recobrando a consciência. O primeiro som que ouve é a voz zangada de Victor repreendendo Amanda por interferir em assuntos de família. Victor. A voz de Bethan é fraca, mas esperançosa. Ele imediatamente muda o tom, indo até a cabeceira com charme ensaiado. Ei, querida, você nos deu um grande susto, mas está tudo bem agora. Podemos voltar ao normal. Bethan sente a pressão familiar crescer. Mesmo se recuperando de uma cirurgia de emergência, Victor espera que ela priorize as necessidades do negócio em detrimento da própria saúde e do bem-estar do filho. Não acho que consigo, Victor. Estou me sentindo tão fraca. Você vai se sentir mais forte quando estiver engajada em um trabalho significativo. Ficar deitada só vai deixá-la mais cansada. A doutora Stevens intervém firmemente. O corpo da senhora Blackstone precisa de tempo para se recuperar. Qualquer estresse relacionado ao trabalho pode desencadear outra crise. A máscara de Victor escorrega levemente. Com todo respeito, doutora, a senhora não administra uma empresa multimilionária. Beth e eu vamos descobrir o que funciona para nossa situação. Amanda observa a troca, cada vez mais alarmada. As técnicas de manipulação psicológica de Victor são de manual. Asterisco love bombing asterisco gaslighting asterisco e chantagem emocional. Tudo embrulhado em uma linguagem que soa razoável. Beta não precisa descobrir nada, a não ser como descansar e se recuperar, afirma Amanda com firmeza. Os olhos de Victor brilham de raiva. Amanda, acho que é hora de você ir embora. Decisões familiares devem ser tomadas por membros da família. Na verdade, eu pedi para Amanda ficar, diz Bethan baixinho, encontrando força no apoio da amiga. A dinâmica de poder muda sutilmente pela primeira vez em meses. Bethan afirma uma preferência que contradiz os desejos de Victor. A reação dele é rápida e reveladora. Beth, você não está pensando com clareza. Os medicamentos da cirurgia estão afetando seu julgamento. A presença da Amanda só cria drama desnecessário. Eu quero que ela fique, repete Bethan, mais firme. A fachada de Victor desmorona completamente. Tudo bem, mas não espere que eu fique mimando você por cada probleminha médico. Alguns de nós têm responsabilidades reais. Ele sai do quarto furioso, deixando Bethan chocada com sua frieza diante de sua experiência de quase morte, tratada como um problema menor. Amanda se aproxima mais da cama. Querida, isso não é normal. A forma como ele fala com você, como prioriza os negócios em vez da sua vida, isso é abuso. Os olhos de Bethan se enchem de lágrimas, mas ele está sob tanta pressão. O lançamento da empresa é tudo para ele. E o que você é para ele? O que o seu bebê é para ele? A pergunta paira no ar enquanto Bethan confronta a dolorosa verdade.
O comportamento de Vitor durante a crise médica revela suas verdadeiras prioridades com clareza cristalina. No corredor do hospital, Vitor anda de um lado para o outro, fazendo ligações para remarcar reuniões e controlar os danos de sua ausência. Sua principal preocupação continua sendo proteger os interesses comerciais, não apoiar a esposa em recuperação. Diga ao conselho que a Beth fez um procedimento menor, nada sério. Continuamos dentro do cronograma de lançamento, instrui sua assistente. Mas a doutora Stevens já documentou as declarações preocupantes de Vitor sobre a saúde da esposa ser um inconveniente para seus planos de negócios. Assistentes sociais do hospital estão revisando o caso em busca de sinais de abuso doméstico psicológico. Quando o presidente Douglas Morrison chega ao hospital, sua presença muda imediatamente a atmosfera. O magnata de 61 anos emana autoridade e uma fúria contida. "Onde está minha filha?", pergunta diretamente Amanda, ignorando completamente Vitor. Sala 307. "Ela está acordada e pedindo pelo senhor." Douglas encara Vitor com frieza calculada. "Entendi que você esteve fazendo ligações de negócios no pronto-socorro enquanto sua esposa, grávida de 8 meses, passava por uma cirurgia." "Senhor, com todo respeito, crises familiares exigem gestão cuidadosa para minimizar danos a todos os envolvidos", responde Vitor, tentando manter a postura profissional. "Danos a todos os envolvidos", repete Douglas lentamente. Perspectiva interessante. O presidente entra no quarto de Beta, sua expressão suavizando ao ver o rosto pálido e exausto da filha. "Papai", ela sussurra, as lágrimas correndo livremente. "Estou aqui, querida. Vai ficar tudo bem." Mas no corredor, Vitor continua suas ligações, a voz se elevando enquanto discute com membros do conselho sobre manter o cronograma de lançamento, apesar do momento inconveniente de sua esposa. A doutora Stevens se aproxima do presidente em particular. "Senhor Morrison, estou preocupada com o ambiente doméstico da sua filha." As respostas do marido a essa emergência médica levantam sérias bandeiras vermelhas. A expressão de Douglas se endurece. "Documente tudo, doutora. Cada declaração, cada interação. Tenho a sensação de que vamos precisar de registros detalhados muito em breve." A transformação começa aqui, neste quarto de hospital, quando as pessoas que realmente amam Bethan passam a reconhecer o abuso narcisista que ela suportou e começam a planejar sua proteção contra o homem com quem se casou. Vitor permanece alheio, convencido de que sua lábia e seu sucesso empresarial o tornam intocável. Ele não faz ideia de que Douglas Morrison já está fazendo ligações, não para parceiros de negócios, mas para advogados, investigadores e aliados que se especializam em proteger membros vulneráveis da família contra cônjuges perigosos. A batalha pelo futuro de Bethan começou. E Vitor Blackstone está prestes a descobrir que alguns oponentes lutam com armas que ele jamais imaginou existir. 2 dias depois, Bethan se prepara para receber alta do hospital St. Mary. A doutora Stevens revisa suas instruções de cuidados, enquanto Vitor anda impaciente perto da janela, o celular vibrando constantemente com atualizações de negócios. "Repouso absoluto por, no mínimo, 2 semanas", enfatiza a doutora. "Sem trabalho, sem estresse, sem levantar nada mais pesado que uma xícara de café." "Entendemos", interrompe Vitor. "A Beth é perfeitamente capaz de gerenciar a própria recuperação." Bethan está sentada na cama do hospital, ainda fraca, mas grata por estar indo para casa. O bebê tem estado estável durante toda a sua internação, mas ela continua ansiosa com possíveis complicações. "Eu providenciei uma cuidadora domiciliar", menciona Amanda ao entrar no quarto com os papéis de alta. A cabeça de Vitor se ergue bruscamente. "Isso é desnecessário. Posso cuidar da Beth sozinho." "Você tem dias de 12 horas agendados a semana inteira", Amanda aponta. As reuniões de lançamento do produto com o grupo Hartwell, as apresentações para investidores, as entrevistas para a mídia. "Isso pode ser remarcado se necessário", Vitor mente com suavidade. Bethan sabe melhor. Vitor nunca remarcou uma reunião de negócios por motivos familiares. Seus padrões de abuso narcisista incluem fazer promessas que nunca pretende cumprir, projetadas para controlar as expectativas dela e impedir que busque apoio externo. "Na verdade, uma cuidadora parece útil", Bethan diz baixinho. A máscara de Vitor escorrega ligeiramente. "Beth, não precisamos de estranhos em nossa casa neste momento delicado. E se informações sobre sua condição chegarem aos concorrentes? E se usarem seus problemas de saúde para questionar meu foco e liderança? Até mesmo sua recuperação passa a ser sobre proteger os interesses do negócio dele." Bethan sente o peso familiar de ser responsável por administrar a imagem e o sucesso de Vitor.
A doutora Stevens conclui o processo de alta, mas suas preocupações sobre o sistema de apoio domiciliar de Bethan a levam a registrar recomendações adicionais para consultas frequentes de acompanhamento e protocolos de emergência. A viagem de volta para casa transcorre em silêncio tenso. Victor aperta o volante com força, o maxilar cerrado enquanto calcula mentalmente o custo dos últimos 3 dias. Reuniões perdidas, apresentações remarcadas e a percepção de instabilidade entre seus investidores. A cobertura no centro da cidade tem vista para o distrito financeiro, um lembrete constante das ambições e conquistas de Victor. O espaço é decorado como um showroom corporativo, em vez de um lar familiar, com móveis caros escolhidos pela estética impressionante e não pelo conforto. Vou ajudá-la a ir para a cama, diz Victor, o tom sugerindo que essa assistência é um fardo significativo. Eu consigo, responde Bethan, não querendo aumentar seu ressentimento. Não, a doutora disse que você precisa de ajuda. Eu vou cuidar disso. Mas sua versão de ajuda inclui comentários constantes sobre incômodo e interrupção. Enquanto Bethan sobe lentamente as escadas, Victor explica como a condição dela afeta sua agenda, suas reuniões e sua reputação profissional. O conselho está fazendo perguntas. Alguns investidores estão preocupados com a estabilidade da liderança durante uma crise familiar. Preciso que você entenda como seus problemas de saúde impactam mais do que apenas você. O abuso psicológico continua implacável. Victor se coloca como vítima das necessidades médicas de Bethan, fazendo-a sentir culpa por precisar de cuidados e apoio durante uma gravidez de alto risco. Assim que Bethan se deita, o telefone de Victor toca imediatamente. Ele atende sem hesitar, mergulhando em uma discussão animada sobre especificações de produto e posicionamento de mercado. Sim, estou totalmente disponível agora. A situação médica foi resolvida e estamos de volta aos trilhos. Bethan permanece na cama, ouvindo o marido descrever sua experiência de quase morte como uma pequena interrupção para potenciais parceiros de negócios. O isolamento emocional é sufocante. Amanda chega naquela noite com mantimentos e sopa caseira, encontrando Bethan sozinha enquanto Victor participa de uma reunião emergencial do conselho. Ele te deixou sozinha no primeiro dia em casa depois do hospital? Houve uma crise com a equipe de desenvolvimento de software. Victor precisava gerenciar pessoalmente. Amanda se senta na beira da cama, estudando a expressão derrotada da amiga. Bethan, isso não é um comportamento normal de cônjuge. Quando alguém que você ama enfrenta uma emergência médica, você prioriza a recuperação dessa pessoa. Mas a empresa dele realmente está em um estágio crucial. 50 milhões em financiamento, 200 funcionários, anos de trabalho de desenvolvimento. Tudo depende de uma execução perfeita nas próximas 6 semanas. E você? E o seu bebê? Antes que Bethan possa responder, Victor retorna para casa, a expressão tempestuosa. A reunião do conselho aparentemente não correu bem, e ele procura alguém para culpar. Betty, preciso que você ligue para o seu pai amanhã. Alguns membros do conselho estão questionando se problemas médicos familiares continuarão atrapalhando nosso cronograma. O que devo dizer? Diga a ele que foi um incidente isolado. Garanta que sua saúde não vai interferir nas operações do negócio novamente. O pedido revela o equívoco fundamental de Victor sobre gravidez e cuidados médicos. Ele realmente acredita que Bethan pode prometer evitar futuras complicações de saúde, como se problemas médicos resultassem de escolhas pessoais e não de processos fisiológicos fora de seu controle. Victor, não posso garantir que complicações não vão surgir. Estou grávida de 8 meses com uma condição de alto risco. O rosto dele escurece perigosamente. Então talvez você devesse ter pensado nisso antes de engravidar durante o ano mais importante da minha carreira. As palavras atingem como golpes físicos. Amanda solta um suspiro audível diante da crueldade da declaração de Victor. Ela não engravidou sozinha, Amanda ressalta. Charlie. Victor se volta para Amanda com fúria repentina. Esta é uma conversa privada entre mim e minha esposa. Acho que é hora de você ir embora. Eu não vou deixar a Bethan sozinha enquanto ela está se recuperando. É a minha casa e estou dizendo para você sair. Bethan observa o confronto com medo crescente. Os padrões de abuso narcisista de Victor se intensificam sob estresse, e suas pressões empresariais estão atingindo níveis perigosos. A Amanda pode ficar no quarto de hóspedes, Bethan diz baixinho. A explosão de Victor é imediata e aterrorizante. Não. Eu não vou permitir que funcionárias questionem minha capacidade de cuidar da minha própria esposa.
Eu não vou permitir que fofocas se espalhem pela Morrison Industries sobre nossos assuntos pessoais. Ele se move em direção a Amanda de forma agressiva, o rosto ruborizado de raiva. Pegue suas coisas e saia agora. Vitor, por favor, se acalme, Beta implora. Acalmar? Toda a obra da minha vida está em jogo. Minha esposa está fazendo exigências que não posso atender e as amigas dela estão interferindo no meu casamento. Como exatamente eu deveria ficar calmo? O abuso verbal escala rapidamente. Vitor começa a gritar sobre sacrifício e compromisso, sobre como a gravidez de Beta ameaça tudo o que ele construiu. Suas palavras se tornam cada vez mais cruéis e pessoais. Você sempre encontra uma maneira de tornar tudo sobre você. Todo momento importante da minha carreira, você cria alguma crise que exige atenção. Isso não é verdade, Beta sussurra. O jantar com os investidores no mês passado, você teve enjoo matinal tão forte que precisei sair mais cedo. O retiro do conselho, você estava cansada demais para participar dos eventos dos cônjuges. A demonstração do produto, você precisou que eu a levasse a uma consulta médica. A visão de mundo narcisista de Vitor fica cristalina. Os sintomas da gravidez de Beta são sabotagem deliberada de seu sucesso, e não processos biológicos naturais que exigem apoio e compreensão. Amanda mantém a posição apesar do comportamento intimidador de Vitor. Essas eram necessidades médicas legítimas. Necessidades médicas que, de alguma forma, sempre coincidem com meus momentos profissionais mais importantes. A discussão atinge o ponto de ruptura quando Vitor acusa Beta de usar a gravidez como arma para controlar sua agenda e prejudicar sua reputação com investidores. Você está fazendo isso de propósito, ele grita. Você não suporta que meu negócio esteja prosperando, então crie emergências médicas para lembrar a todos que suas necessidades vêm em primeiro lugar. Beta se esforça para se sentar na cama, o rosto pálido de choque e dor. Como você pode dizer isso? Eu quase morri 3 dias atrás. Quase morreu de estresse que você mesma criou, trabalhando demais contra orientação médica. Quase morreu de condições que poderia ter gerenciado melhor se estivesse pensando em alguém além de si mesma. O abuso psicológico atinge crueldade impressionante. Vitor reescreve a história para responsabilizar Beta pela própria crise médica, eliminando seu papel em pressioná-la a trabalhar horas excessivas apesar das complicações da gravidez. Amanda se aproxima de forma protetora da cama. Vitor, você está sendo completamente irracional. Sua esposa precisa de apoio, não de acusações. Minha esposa precisa entender que casamentos exigem sacrifícios de ambos os lados. Meu sacrifício é trabalhar 18 horas por dia para sustentar nossa família. O sacrifício dela deveria ser administrar sua saúde sem atrapalhar minha capacidade de ter sucesso. A ameaça paira no ar enquanto Beta percebe que seu marido se tornou alguém genuinamente perigoso. Seus padrões de abuso narcisista escalaram a ponto de ele ver a presença da amiga como uma ameaça ao seu controle sobre a família. Amanda reconhece a dinâmica perigosa e toma uma decisão rápida. Eu vou, mas vou te ligar a cada hora para saber como você está. Enquanto Amanda reúne suas coisas, Vitor continua o ataque verbal contra Beta, culpando-a por criar drama e divisão no casamento ao escolher amigas em vez das necessidades legítimas do marido. A noite termina com Beta sozinha, assustada e começando a entender que seu casamento se tornou uma prisão controlada por um homem cujo abuso narcisista não conhece limites. No corredor, Amanda faz 2 ligações, uma para o presidente Douglas Morrison e outra para uma linha direta de violência doméstica, buscando orientação sobre como ajudar uma amiga presa em um casamento emocionalmente abusivo com um marido poderoso e manipulador. A crise está escalando, e Vitor Blackstone está prestes a descobrir que suas ações têm consequências que ele nunca antecipou. Na manhã seguinte, Beta não encontra alívio. Vitor sai para o escritório ao amanhecer, mas não antes de deixar uma lista de instruções projetadas para controlar seu processo de recuperação. Cancelei a cuidadora domiciliar, anuncia, ajustando a gravata. Não podemos permitir estranhos documentando nossos assuntos privados neste momento delicado. Beta se senta com cuidado na cama, ainda fraca de sua recente cirurgia. Mas a doutora Stevens recomendou cuidados profissionais. A doutora Stevens não entende o ambiente competitivo de negócios em que operamos. Qualquer sinal de instabilidade familiar poderia destruir a confiança dos investidores. O abuso narcisista continua enquanto Vitor enquadra cada aspecto do cuidado médico de Beta pela lente de seus interesses empresariais. Sua recuperação se torna mais um elemento a ser gerenciado para proteger sua reputação profissional.
Também pedi para Amanda limitar as visitas. Apoio emocional em excesso te deixa dependente e fraca. Você precisa se concentrar em ficar forte o suficiente para voltar ao trabalho. As técnicas de manipulação psicológica de Vitor se revelam claramente. Ele a isola sistematicamente de sistemas de apoio enquanto se posiciona como autoridade sobre suas necessidades de recuperação. O cronograma de lançamento não é negociável, Beth. Daqui a 6 semanas, a Morrison Industries apresenta a plataforma de marketing integrada que vai revolucionar o engajamento do cliente. O desempenho da sua divisão determinará se garantiremos o financiamento adicional necessário para a expansão nacional. Mesmo em recuperação de uma cirurgia de emergência, Beta enfrenta pressão para priorizar o sucesso empresarial de Vitor em detrimento da própria saúde. O peso emocional é esmagador. Depois que Vitor sai, Beta tenta descansar, mas a ansiedade de decepcioná-lo a mantém acordada. Ela entende que o marido vê suas complicações na gravidez como falhas pessoais, e não como condições médicas que exigem cuidado e apoio. Por volta das 10 da manhã, seu telefone toca. A voz de Amanda carrega uma tensão incomum. Beta, preciso te fazer algumas perguntas difíceis. A discussão de ontem à noite com o Vitor, esse tipo de comportamento tem escalado recentemente? O que você quer dizer? Sobre os xingamentos, as acusações, a forma como ele te culpou pela própria emergência médica. Esses são sinais de alerta de abuso emocional. Beta se sente na defensiva, apesar de reconhecer a verdade nas observações de Amanda. O Vitor está sob uma pressão tremenda. O lançamento da empresa representa tudo pelo que ele trabalhou nos últimos 5 anos. E o que dizer do que você trabalhou? Sua carreira, sua saúde, sua preparação para a maternidade? A pergunta obriga Beta a confrontar realidades dolorosas dos últimos 2 anos. As próprias metas e necessidades dela se tornaram secundárias ao apoio às ambições de Vitor. O abuso narcisista foi tão gradual que ela mal percebeu estar se perdendo no processo. Ele não quer ser cruel, Beta explica. O sucesso nesse nível exige sacrifícios de ambos os parceiros. Sacrifícios, sim. Abuso, não. Existe diferença entre apoiar a carreira do seu cônjuge e aceitar um tratamento que prejudica sua saúde e autoestima. Antes que Beta possa responder, sua outra linha toca. O nome de Vitor aparece no identificador de chamadas. Beth, preciso que você ligue para os executivos da Morrison Industries e remarque a reunião de revisão de marketing de hoje. Diga a eles que você está se sentindo muito melhor e ansiosa para participar virtualmente. Mas a doutora Stevens disse 2 semanas sem trabalho. A doutora Stevens disse sem estresse. Existe diferença entre estresse e manter engajamento profissional. Além disso, essa reunião determina a alocação de orçamento para o próximo trimestre. A pressão se intensifica enquanto Vitor explica como a ausência dela em uma única reunião poderia colocar em risco meses de planejamento estratégico. Sua visão de mundo narcisista não consegue aceitar a possibilidade de que operações empresariais possam funcionar sem a disponibilidade constante de Beta. Não me sinto forte o suficiente para uma sessão de estratégia, Beta admite. Você não precisa ser forte, só precisa estar presente e apoiar. A equipe precisa ver que nossa situação familiar não vai atrapalhar os prazos de entrega. A linguagem de Vitor revela sua perspectiva fundamental. A crise médica de Beta é uma situação familiar que precisa de gerenciamento, e não uma emergência de saúde que exige tempo de recuperação. E se complicações surgirem durante a reunião? E se eu precisar descansar de repente? Então você silencia o microfone e faz uma pausa de 5 minutos, Beth. Pessoas bem-sucedidas encontram soluções em vez de criar desculpas. A manipulação psicológica continua enquanto Vitor posiciona limitações médicas razoáveis como falhas de caráter. Beta se sente culpada por priorizar sua recuperação em detrimento das necessidades de negócios dele. Após encerrar a ligação, Beta permanece na cama, sentindo-se presa entre demandas conflitantes. Seu corpo precisa de descanso, mas seu marido exige desempenho. O estresse cria exatamente as condições que a doutora Stevens alertara que poderiam desencadear novas complicações. Amanda liga de volta 20 minutos depois. Como você está se sentindo em relação à pressão da reunião? Confusa. Culpada. Como se estivesse decepcionando todo mundo por estar doente. Beta, você quase morreu há 4 dias. Está grávida de 8 meses e se recuperando de uma cirurgia de emergência.
Sentir-se cansada e fraca não é uma falha de caráter. A conversa ajuda Bethan a reconhecer como o abuso narcisista de Victor distorceu sua percepção de expectativas razoáveis. Ela internalizou a crença dele de que suas necessidades médicas são obstáculos inconvenientes para o sucesso dele. O que aconteceria se você simplesmente dissesse não à reunião? Amanda pergunta. Victor ficaria furioso. A equipe questionaria meu comprometimento. Os executivos poderiam perder a confiança na liderança da nossa divisão. Ou talvez eles entenderiam que mulheres grávidas às vezes precisam de cuidados médicos, e que as operações podem continuar temporariamente sem a sua participação. O conceito radical de que os negócios podem funcionar sem sua disponibilidade constante desafia crenças que Victor incutiu por meses de pressão psicológica. Naquela tarde, o presidente Douglas. A conversa continua enquanto Douglas ajuda Bethan a entender que as exigências inflexíveis de Victor refletem má liderança e não práticas empresariais necessárias. Empresas fortes constroem sistemas que podem acomodar mudanças temporárias sem colapsar. Gostaria de sugerir algo, diz Douglas com cautela. E se você tirasse licença médica completa até o bebê nascer? A Morrison Industries pode realocar suas responsabilidades temporariamente. A sugestão aterroriza Bethan. Victor nunca aceitaria. Ele precisa de mim disponível para decisões estratégicas e comunicações com clientes. As necessidades de Victor não são a única consideração aqui. Sua saúde importa. A segurança do bebê importa. Sua tranquilidade durante a gravidez importa. As palavras de Douglas revelam a falha fundamental na abordagem de Victor. Seu abuso narcisista cria falsas urgências em torno das necessidades empresariais, minimizando prioridades familiares legítimas. Naquela noite, quando Victor retorna para casa, Bethan tenta discutir a possibilidade de uma licença médica prolongada. A reação dele é rápida e dura. De jeito nenhum. Estamos a 6 semanas do lançamento mais importante da história da empresa. Preciso da minha diretora de marketing focada e disponível, não se escondendo atrás de desculpas de gravidez. Não é se esconder, é se recuperar de uma emergência médica grave. Uma emergência que já foi resolvida. Você está em casa, estável e perfeitamente capaz de participar de planejamentos estratégicos, da cama, se necessário. A visão de mundo narcisista de Victor não comporta a possibilidade de que recuperação exige tempo e descanso, e não retorno imediato à produtividade total. Ele vê as necessidades médicas de Bethan como escolhas conscientes projetadas para manipular sua agenda. A reunião de amanhã é crucial, Beth. Alocação de orçamento, planejamento de recursos, decisões de posicionamento de mercado que vão determinar se teremos sucesso ou fracasso. A pressão se intensifica enquanto Victor explica como a ausência dela poderia desencadear uma reação em cadeia de atrasos e contratempos. Seus argumentos são lógicos, mas são construídos sobre a falsa premissa de que operações empresariais não podem funcionar sem a contribuição constante dela. E se eu ceder? E se eu participar da reunião de amanhã, mas depois tirar o resto da semana para me recuperar? A satisfação de Victor com essa concessão revela suas verdadeiras prioridades. Ele se importa mais em manter as aparências de operações normais do que em garantir a recuperação completa de sua esposa de uma emergência médica que ameaçou sua vida. Enquanto Bethan se prepara para mais uma noite de estresse e ansiedade sobre decepcionar várias pessoas por causa de suas necessidades médicas, começa a entender que seu casamento se tornou um sistema projetado para beneficiar Victor às custas dela. Os padrões de abuso narcisista estão ficando mais claros: pressão constante, culpa, manipulação, isolamento de sistemas de apoio e o enquadramento de suas necessidades razoáveis como falhas de caráter ou ameaças aos negócios. Mas o presidente Douglas Morrison também está se preparando. Sua conversa com Bethan revelou a extensão da manipulação psicológica de Victor, e ele começa a planejar medidas de proteção para sua filha e futuro neto. A batalha pelo bem-estar de Bethan está se intensificando, e Victor continua alheio às poderosas forças que se alinham contra seu comportamento controlador. Às 7 da manhã em ponto, o sedã preto de Douglas Morrison estaciona em frente à sede da Blackstone Industries, no centro da cidade. Ele não liga antes nem agenda um encontro. Algumas conversas exigem o elemento surpresa. A assistente de Victor, surpreendida pela chegada inesperada de um dos líderes empresariais mais poderosos da cidade, imediatamente conduz Douglas ao andar executivo. Victor surge de seu escritório, o sorriso confiante, mas os olhos cansados. Senhor Morrison, que prazer inesperado. Espero que a recuperação da Bethan esteja progredindo bem.
Douglas observa Vitor com atenção, notando o charme ensaiado que oculta uma ambição calculista. É exatamente sobre isso que vim conversar. Eles se acomodam no escritório de canto de Vitor, cercado de prêmios, recortes de jornal e fotografias documentando a ascensão dele de fundador de startup a líder do setor. O espaço reflete a personalidade narcisista de Vitor. Cada superfície celebra suas conquistas. Entendo que você tem pressionado minha filha a voltar ao trabalho. Apesar da orientação médica para repouso absoluto, Douglas começa sem rodeios. A máscara de Vitor escorrega ligeiramente. Senhor, acho que pode haver algum mal-entendido. Betty e eu somos parceiros na construção de algo revolucionário. Ela entende que o sucesso exige dedicação de ambos. Parceiros não manipulam suas esposas grávidas para participarem de reuniões de negócios 4 dias depois de uma cirurgia de emergência. A acusação paira no ar enquanto Vitor recalibra sua abordagem. Ele não pode se dar ao luxo de antagonizar o presidente Morrison, cuja influência se estende por toda a comunidade empresarial. Senhor Morrison, tenho imenso respeito pela força e pelas capacidades de sua filha. Talvez ela tenha retratado nossas conversas como mais pressionadoras do que eu pretendia. Douglas se inclina levemente para a frente. Está sugerindo que minha filha está mentindo sobre seu comportamento? Não mentindo, apenas possivelmente interpretando mau entusiasmo profissional como pressão pessoal. O senhor entende como profissionais dedicados às vezes confundem essas linhas. A resposta de Vitor revela táticas clássicas de abuso narcisista, *gaslighting*, projetado para fazer Bethan duvidar de suas próprias percepções sobre o comportamento manipulador dele. Deixe-me compartilhar algo interessante que descobri ontem à noite, continua Douglas. Minha equipe jurídica conduziu uma investigação preliminar sobre a estrutura financeira da Blackstone Industries. A expressão confiante de Vitor vacila. Não tenho certeza do que o senhor quer dizer. Através de várias empresas de fachada e veículos de investimento, a Morrison Industries controla 43% do capital da sua startup. A revelação atinge Vitor como um golpe físico. Ele passou 3 anos construindo sua empresa sem nunca perceber que seu sogro era o maior investidor, por meio de estruturas de propriedade cuidadosamente ocultas. Isso é impossível. Eu saberia de um investimento tão grande. Douglas desliza uma pasta pela mesa. Hartwell Capital. Pacific Ventures. Sterling Growth Partners. Todas subsidiárias da Morrison Industries. Temos observado suas práticas empresariais muito de perto. Vitor abre a pasta com as mãos trêmulas, descobrindo documentação de sua própria dependência financeira do império da família Morrison. Sua startup, sua independência, sua influência, tudo ilusões cuidadosamente mantidas para preservar seu ego. Por quê? Vitor pergunta baixinho. Porque eu queria entender o homem com quem minha filha se casou. Queria ver como você operava sob pressão, como tratava funcionários, como administrava relações com investidores. A oferta contém tanto misericórdia quanto ameaça. Vitor pode aceitar consequências limitadas ou enfrentar aniquilação total. Preciso de tempo para considerar. Você tem até amanhã de manhã. Depois disso, as provas irão para os promotores federais e para os veículos de mídia. Douglas se levanta para sair, mas faz uma pausa na porta do escritório. Mais uma coisa, Vitor. Se você tentar pressionar, manipular ou punir minha filha por esta conversa, as consequências serão imediatas e severas. Após a saída do presidente, Vitor permanece sozinho em seu escritório, cercado pelos símbolos de sucesso que agora zombam de sua impotência. Seu império de startup, construído através de anos de determinação e sacrifício, pende por um fio, controlado pelo pai da mulher que ele sistematicamente abusou. Seu celular vibra com uma mensagem de Bethan. Como foi sua manhã? Estou me sentindo um pouco mais forte hoje. A mensagem parte o coração de Vitor com sua preocupação inocente. Apesar de seu tratamento cruel, Bethan ainda se importa com o bem-estar e o sucesso dele. A capacidade dela de amar ressalta sua própria crueldade e egoísmo. Pela primeira vez em meses, Vitor confronta a realidade de seu comportamento com sua esposa grávida, o abuso narcisista, a manipulação psicológica, a priorização dos negócios acima da saúde dela, tudo documentado e exposto por investigadores que observaram cada um de seus movimentos. À tarde, os advogados de Vitor confirmam a devastadora verdade. A Morrison Industries de fato controla a empresa dele por meio de estruturas de propriedade complexas. As irregularidades financeiras são reais e passíveis de processo.
A reputação empresarial de Vitor depende inteiramente da discrição do presidente Morrison. Naquela noite, Vitor volta para casa e encontra Bethan descansando em paz, a mão cobrindo protetoramente sua gravidez de 8 meses. Ela olha para cima com um sorriso esperançoso. Como foi o seu dia? Você parece estressado. Vitor se senta pesadamente na cadeira do quarto, estudando o rosto da esposa. A preocupação genuína dela com o bem-estar dele, apesar de sua recente crueldade, o força a confrontar a profundidade de seu egoísmo. Beth, precisamos conversar sobre algumas mudanças nos negócios que podem afetar nosso futuro. Que tipo de mudanças? Vitor luta para encontrar palavras que expliquem sua situação sem revelar a extensão de seu engano e abuso. Como dizer à sua esposa grávida que o pai dela está destruindo seu império para protegê-la do próprio comportamento tóxico dele? A estrutura da empresa é mais complicada do que eu percebia. Seu pai tem influência significativa sobre nossas operações. A expressão de Bethan se torna preocupada. Isso é ruim? É complicado. Pode significar alguns ajustes no meu papel e nas minhas responsabilidades. A conversa continua enquanto Vitor tenta preparar Bethan para mudanças dramáticas sem admitir suas próprias falhas. Sua personalidade narcisista o impede de aceitar total responsabilidade, mesmo diante da derrota completa. Mas, na propriedade do presidente Morrison, do outro lado da cidade, os preparativos continuam para a guerra legal e financeira que protegerá Bethan do controle manipulador do marido. As provas estão reunidas, as estratégias legais preparadas e a rede de aliados poderosos ativada. Vitor Blackstone construiu seu império sobre engano e abuso. Amanhã descobrirá que algumas fundações não podem sustentar o peso de tanta corrupção. O acerto de contas se aproxima, e não haverá escapatória das consequências de tratar uma mulher grávida como ativo de negócios, em vez de esposa amada merecedora de proteção e cuidado. Na manhã seguinte, Vitor encara os documentos legais que determinarão seu futuro. Os papéis espalhados sobre sua mesa representam rendição completa, transferência de todas as ações da empresa, renúncia a cargos executivos e reconhecimento da participação majoritária da Morrison Industries. Seu telefone toca exatamente às 9 horas. Nathan Pierce, diretor jurídico da Morrison Industries, fala com cortesia profissional que não mascara o aço subjacente. Senhor Blackstone, confio que o senhor revisou nossa proposta. Não é uma proposta, é um ultimato. Avaliação correta. Já chegou a uma decisão? Vitor olha ao redor de seu escritório pela última vez. Os prêmios, as fotografias, os símbolos de conquistas que definiram sua identidade por 5 anos. Que garantias eu tenho de que isso encerra o assunto? Conformidade total resulta em uma transição silenciosa. A não conformidade resulta em exposição pública e processo criminal. A escolha é sua. A conversa termina rapidamente. Vitor assina os documentos com as mãos trêmulas, transferindo oficialmente a obra de sua vida para a mulher que vinha abusando sistematicamente há meses. Enquanto isso, na cobertura, Bethan recebe uma visita inesperada da doutora Stevens, que chega com notícias preocupantes do Departamento de Serviços Sociais do hospital. Senhora Blackstone, preciso discutir algumas observações da sua recente internação. Bethan se acomoda cuidadosamente na cadeira da sala de estar, sua gravidez de 8 meses tornando os movimentos difíceis. Há algo errado com o bebê? O bebê está bem, mas documentamos padrões preocupantes no comportamento do seu marido durante sua crise médica. A doutora Stevens explica como a equipe hospitalar observou as respostas de Vitor à cirurgia de emergência de Bethan, sua raiva com o momento, a priorização das reuniões de negócios, as acusações sobre necessidades médicas inconvenientes. Esses comportamentos sugerem possível abuso emocional, que pode ser perigoso durante a gravidez e a recuperação pós-parto. Bethan se sente defensiva, apesar de reconhecer a verdade nas preocupações da médica. Vitor tem estado sob enorme pressão com o lançamento da empresa. Ele não pretende ser insensível. Senhora Blackstone, o estresse relacionado à gravidez que ameaça a saúde materna ou fetal nunca é aceitável, independentemente de pressões externas. A conversa continua enquanto a doutora Stevens explica como o abuso emocional durante a gravidez se correlaciona com depressão pós-parto, dificuldades de vínculo e problemas de relacionamento de longo prazo. Sou obrigada a documentar essas preocupações e recomendar recursos de apoio. A senhora estaria disposta a conversar com uma conselheira especializada em ajudar mulheres a lidar com dinâmicas familiares difíceis? Antes que Bethan possa responder, Vitor retorna para casa inesperadamente, o rosto pálido e as mãos trêmulas.
Ele para de repente ao ver a doutora Stevens em sua sala de estar. Naquela tarde, Amanda chega com notícias perturbadoras da sede da Morrison Industries. Algo grande está acontecendo com a empresa do Victor. Equipes jurídicas, auditores financeiros, transferência de documentos. Todos comentam sobre mudanças significativas de propriedade. Bethan sente uma ansiedade crescente com os acontecimentos além de sua compreensão. Victor mencionou ajustes de parceria, mas parecia muito abalado com alguma coisa. Bethan, acho que seu pai pode estar intervindo para te proteger do comportamento do Victor. A sugestão assusta Bethan mais do que a conforta. Não quero que minha família destrua a carreira do Victor por mal-entendidos sobre nosso casamento. E se não forem mal-entendidos? E se seu pai reconhece padrões de abuso que você foi condicionada a aceitar como normais? A pergunta força Bethan a examinar seu casamento de uma perspectiva externa. O tratamento de Victor tem sido realmente abusivo ou o estresse da gravidez apenas amplificou tensões comuns de relacionamento? Ele nunca me bateu, Bethan diz baixinho. Violência física não é a única forma de abuso. Manipulação emocional. Controle financeiro. Isolamento de sistemas de apoio. Críticas constantes. Esses comportamentos destroem relacionamentos e a saúde mental. A conversa ajuda Bethan a reconhecer padrões que vinha minimizando. O desmantelamento sistemático de sua confiança por Victor, o posicionamento de suas necessidades como obstáculos ao sucesso dele, a punição de suas exigências médicas. Naquela noite, Nathan Pierce liga diretamente para Bethan solicitando uma reunião privada para discutir proteções legais disponíveis durante sua gravidez e período de recuperação. Senhora Blackstone, os recentes acontecimentos podem criar oportunidades para garantir sua segurança e estabilidade neste momento vulnerável. Que tipo de acontecimentos? Mudanças na situação empresarial do seu marido que afetam as finanças familiares e a autoridade nas tomadas de decisão. Bethan aceita a reunião, mesmo sabendo que Victor se oporia a qualquer consulta jurídica externa. Sua crescente percepção do comportamento controlador dele torna o aconselhamento independente cada vez mais necessário. Quando Victor retorna naquela noite, sua postura mudou dramaticamente. O confiante empreendedor havia desaparecido. Em seu lugar estava um homem derrotado, enfrentando a destruição de seu império cuidadosamente construído. Beth, precisamos discutir algumas mudanças significativas em nossas circunstâncias. O que aconteceu hoje? Victor luta com explicações que reconheçam suas falhas sem admitir abuso ou engano. Os interesses empresariais do seu pai estão mais envolvidos com a minha empresa do que eu havia compreendido. Envolvidos como? Ele tem sido um grande investidor através de vários canais. Sua influência sobre as operações da empresa é mais extensa do que eu percebia. A versão de Victor minimiza suas próprias irregularidades financeiras e abuso psicológico, apresentando a situação como um simples desacordo comercial em vez de consequências por comportamento prejudicial. O que isso significa para nós? Significa alguns ajustes no meu papel e em nossa situação financeira. Nada que ameace nossa segurança, mas mudanças, ainda assim. A conversa continua enquanto Victor tenta preparar Bethan para alterações dramáticas de vida sem assumir responsabilidade por ter criado a crise por meio de seu abuso narcisista e enganos empresariais. Mas, do outro lado da cidade, o presidente Morrison finaliza estratégias legais destinadas a proteger sua filha de um marido cujo comportamento controlador ameaça sua saúde e o bem-estar de seu futuro neto. A guerra legal começou de fato, com advogados poderosos, investigadores financeiros e especialistas em direito de família coordenando proteção abrangente para uma mulher grávida cujo marido a vê como ativo de negócios, e não como esposa amada que merece cuidado e respeito. O império de Victor desmorona ao redor dele, enquanto Bethan começa a entender que seu casamento se tornou um sistema projetado para beneficiá-lo às custas dela. O acerto de contas se aproxima, e não haverá escapatória das consequências de tratar a gravidez como incômodo em vez de milagre que exige proteção e celebração. A sala do tribunal da juíza Patrícia Donnelly se enche de advogados, investigadores e representantes da mídia enquanto a audiência de emergência começa. Victor se senta ao lado de sua equipe jurídica, sua fachada confiante rachando sob o peso das provas apresentadas contra ele. O presidente Douglas Morrison ocupa a primeira fila, sua presença emprestando gravidade a um processo que determinará a segurança futura de sua filha. Nathan Pierce aproxima-se do banco com caixas de documentação abrangendo 3 anos das práticas empresariais e comportamento pessoal de Victor.
Meritíssima, apresentamos provas de fraude financeira sistemática, abuso emocional e risco à saúde e segurança de uma mulher grávida. A juíza Donnelly, conhecida por sua abordagem firme em casos de relações familiares, revisa os registros preliminares com crescente preocupação. A documentação abrange prontuários hospitalares, comunicações empresariais, depoimentos de testemunhas e auditorias financeiras. Sr. Blackstone, estas são acusações sérias. Como responde às alegações de que intimidou fisicamente sua esposa grávida de 8 meses durante uma emergência médica? O advogado de Victor se levanta rapidamente. Meritíssima, meu cliente afirma que desentendimentos relacionados ao estresse foram caracterizados incorretamente como abuso. O Sr. Blackstone é um marido devotado enfrentando pressões empresariais sem precedentes. Maridos devotados não priorizam reuniões com investidores em vez da cirurgia de emergência de suas esposas, observa secamente a juíza Donnelly. Nathan Pierce apresenta a primeira prova. Imagens de segurança do hospital mostrando o comportamento agressivo de Victor com a equipe médica e seu contato físico chocante com Beta na área pré-operatória. O tribunal fica em silêncio enquanto as imagens são exibidas. O rosto de Victor cora de vergonha quando suas próprias ações revelam a frieza durante a crise médica de Beta. Sr. Blackstone, estou vendo você segurar os ombros de sua esposa grávida e sacudi-la enquanto ela se prepara para uma cirurgia de emergência. Como explica esse comportamento? O advogado de Victor contesta a caracterização, mas as provas falam por si. Vários funcionários do hospital documentaram as declarações preocupantes de Victor sobre as necessidades médicas de sua esposa serem inconvenientes para sua agenda de negócios. Além disso, meritíssima continua Nathan, apresentamos provas de fraude financeira sistemática destinada a ocultar a dependência do Sr. Blackstone dos fundos da Morrison Industries. A documentação financeira revela práticas enganosas de Victor, relatórios de receita inflados, pesquisas de mercado deturpadas e uso pessoal de fundos da empresa para despesas de luxo. A doutora Stevens testemunha sobre as respostas de Victor durante a internação de Beta, descrevendo sua raiva em relação ao momento da cirurgia e suas acusações de que as provas se acumulam de forma implacável. Registros financeiros, depoimentos, documentação médica e comunicações gravadas pintam um retrato abrangente de um homem cuja personalidade narcisista criou condições perigosas para sua esposa grávida. A juíza Donnelly revisa a documentação da Morrison Industries de seu investimento substancial na empresa de Victor, revelando a completa dependência financeira dele e da família que vinha abusando. Sr. Blackstone, o senhor construiu seu império empresarial usando o dinheiro da família de sua esposa enquanto, simultaneamente, tratava a gravidez dela como obstáculo ao seu sucesso. O senhor vê a contradição nesse comportamento? O advogado de Victor tenta conter os danos, argumentando que o estresse empresarial afetou o julgamento de seu cliente durante um período desafiador. Mas as provas abrangem meses de abuso sistemático, e não incidentes isolados durante crises. Nathan Pierce apresenta avaliações psicológicas confirmando que os padrões de comportamento de Victor se alinham com transtorno de personalidade narcisista, criando dinâmicas perigosas para relacionamentos familiares e para o bem-estar da criança. Meritíssima, as respostas documentadas do Sr. Blackstone à emergência médica de sua esposa revelam um homem que prioriza a ambição pessoal em detrimento da segurança da família. Isso representa riscos contínuos tanto para a mãe quanto para a criança. O testemunho no tribunal prossegue à medida que outras testemunhas descrevem o comportamento controlador de Victor, suas fraudes financeiras e seu isolamento sistemático de Beta de sistemas de apoio. Funcionários da Morrison Industries testemunham sobre a pressão psicológica que observaram Victor exercer sobre Beta, forçando-a a trabalhar horas excessivas apesar das complicações da gravidez, criticando suas consultas médicas como inconvenientes e demonstrando raiva quando ela precisava de descanso ou apoio. A gravidez da Beta só era aceitável para ele se não interferisse nas operações do negócio, explica uma colega. Ela era obrigada a administrar sua saúde de forma invisível enquanto mantinha todas as responsabilidades profissionais. À medida que as provas se acumulam, a defesa de Victor desmorona. Seus advogados percebem que o cliente enfrenta não apenas a perda dos ativos da empresa, mas também acusações criminais por colocar em risco uma mulher grávida e por práticas comerciais fraudulentas. A juíza Donnelly convoca um breve recesso, durante o qual a equipe jurídica de Victor lhe apresenta a dura realidade. As provas são esmagadoras: fraude financeira, abuso emocional, risco à gravidez. Você enfrentará processo criminal a menos que aceite imediatamente o acordo. Victor olha através do tribunal para o presidente Morrison, cujo olhar frio reflete a fúria paternal contra o genro que ameaçou a segurança de sua filha. Não haverá misericórdia. Não haverá negociação.
Não haverá fuga das consequências. Quando o tribunal retoma, a juíza Donnelly emite sua decisão com autoridade incontestável. Senhor Blackstone, as provas apresentadas demonstram abuso sistemático de uma mulher grávida, fraude financeira e comportamento que coloca em risco o bem-estar materno e fetal. Ela ordena a transferência imediata de ativos, direitos de visita supervisionados condicionados à avaliação psicológica e aconselhamento obrigatório para transtorno de personalidade narcisista. Este tribunal não pode permitir o contato contínuo entre o Sr. Blackstone e sua esposa, dados os padrões documentados de abuso psicológico e controle. O império de Victor desmorona em tempo real, enquanto jornalistas registram sua humilhação pública. O empreendedor de sucesso se torna um exemplo de como o abuso narcisista destrói tanto famílias quanto empresas. Quando a sala do tribunal se esvazia, Victor permanece sozinho à mesa da defesa, cercado pelos destroços de sua própria destruição. Sua startup, sua reputação, seu casamento, seu futuro. Tudo sacrificado para manter controle sobre uma mulher cujo único erro foi amar alguém incapaz de retribuir esse amor de forma saudável. O presidente Morrison se aproxima de Nathan Pierce com satisfação temperada por tristeza, reconhecendo que medidas tão drásticas foram necessárias para proteger sua filha. Ela está segura agora. Ela está segura, senhor. E livre para construir a vida que escolher, sem medo de manipulação ou controle. A guerra legal termina em vitória completa para aqueles que protegeram uma mulher grávida de um marido abusivo. Mas o custo pessoal exigirá tempo e cura para ser plenamente superado. 3 semanas após a devastação no tribunal, Bethan está em seu quarto de infância, na propriedade da família Morrison, preparando-se para o nascimento da filha. Os ambientes familiares oferecem conforto e segurança que haviam desaparecido durante seu casamento com Victor. A doutora Stevens a monitora cuidadosamente, observando melhorias significativas na pressão arterial e nos níveis de estresse desde a separação. Como você se sente em relação à maternidade solo? Assustada. Grata. Livre. Bethan toca sua barriga suavemente. É estranho como perder tudo pode parecer ganhar tudo. A transformação começou imediatamente após a derrota legal de Victor. Sem sua crítica constante e controle, Bethan redescobriu a confiança que havia sido sistematicamente corroída por meses de abuso psicológico. Amanda a visita diariamente, maravilhada com a recuperação da amiga. Você parece você mesma de novo. Eu não tinha percebido quanto você havia mudado até ver você voltando a ser quem era. A observação ressalta a natureza insidiosa do abuso emocional, mudanças tão graduais que até amigos próximos não percebem a personalidade da vítima desaparecendo sob camadas de manipulação e controle. O presidente Morrison entra com atualizações sobre a situação de Victor. Os processos legais continuam, enquanto promotores constroem casos tanto de abuso doméstico quanto de fraude financeira. Ele perdeu tudo: a empresa, a cobertura, a reputação profissional. Vários ex-sócios estão movendo ações civis por investimentos deturpados. Bethan sente emoções complexas sobre a queda do ex-marido. Apesar de seu tratamento cruel, ela lembra o homem encantador com quem se casou e lamenta pela pessoa que acreditou que ele poderia se tornar. O que acontece agora? Ele enfrenta acusações criminais por fraude financeira e um julgamento separado por abuso doméstico. Seus advogados estão recomendando acordos de confissão para ambos os casos. O processo legal continuará por meses, mas a segurança imediata de Bethan está garantida por ordens de restrição e visitas supervisionadas que protegem tanto a mãe quanto a criança de novas manipulações. A doutora Stevens explica como a redução do estresse melhora drasticamente os resultados da gravidez. Sua pressão arterial estabilizou, o crescimento do bebê está excelente e todas as complicações da cirurgia de emergência foram completamente resolvidas. As melhorias médicas destacam como o comportamento de Victor criou riscos genuínos à saúde durante uma gravidez vulnerável. Seu abuso narcisista contribuiu diretamente para condições que poderiam ter sido fatais para mãe e filho. Quero entender por que aceitei o tratamento dele por tanto tempo, Bethan diz à conselheira familiar que seu pai providenciou. Como eu me perdi tão completamente? As sessões de terapia revelam padrões clássicos de abuso narcisista. Love bombing isolamento gradual, gaslighting e destruição sistemática da autoestima, projetados para manter controle sobre uma parceira íntima. Enquanto isso, o mundo de Victor continua desmoronando. A cobertura da mídia sobre seus problemas legais destrói sua reputação profissional, enquanto antigos amigos e colegas se distanciam do escândalo. Seu novo apartamento reflete a mudança dramática em suas circunstâncias. Um espaço modesto em um bairro de classe média,
mobiliado com itens básicos de lojas populares. O estilo de vida de luxo sustentado pelos recursos da Morrison Industries desapareceu completamente. Sr. Blackstone, o acordo judicial exige admissão de culpa tanto por fraude financeira quanto por acusações de abuso doméstico, explica seu advogado durante uma reunião no pequeno apartamento. 5 anos de liberdade condicional, serviço comunitário, aconselhamento obrigatório e visitas supervisionadas com sua filha. Victor encara pela janela o horizonte da cidade, onde sua antiga cobertura ficava de frente para a sede de sua startup. Ambos os prédios agora ocupados por outras pessoas vivendo outros sonhos. E sobre reconstruir, recomeçar. Sua reputação empresarial está destruída. As acusações criminais vão segui-lo permanentemente. As opções de emprego se limitam a cargos que não exigem responsabilidade financeira ou confiança pública. A realidade se assenta sobre Victor como cimento. Seu abuso narcisista contra Bethan gerou consequências que se estendem muito além do casamento, destruindo todos os aspectos da vida que ele passou anos construindo. Na propriedade Morrison, Bethan começa a planejar o futuro da filha com recursos e apoio que o comportamento controlador de Victor a havia impedido de acessar. Quero criar uma fundação para sobreviventes de abuso doméstico, ela diz ao pai, usando os recursos da antiga empresa do Victor para ajudar outras mulheres a escaparem de situações semelhantes. O presidente Morrison sorri com orgulho diante da força e compaixão da filha. O conselho aprovará essa iniciativa imediatamente. É um uso apropriado dos fundos recuperados de alguém que causou tanto dano. A fundação se torna a nova missão de Bethan, transformando sua dolorosa experiência em recursos para outras mulheres enfrentando abuso e controle narcisista de parceiros íntimos. A doutora Stevens traz notícias animadoras sobre a gravidez. Todos os sinais indicam um parto saudável. A redução do estresse eliminou praticamente todos os fatores de risco de suas complicações anteriores. Bethan sente alívio profundo ao saber que sua filha nascerá em um ambiente de amor e apoio, em vez de tensão e manipulação psicológica. Eu costumava me preocupar que o estresse do Victor de alguma forma afetaria o desenvolvimento do bebê. Agora percebo que meu estresse sobre o estresse dele era o verdadeiro perigo. O insight reflete a crescente compreensão de Bethan de como o abuso narcisista cria ciclos de ansiedade e dúvida que prejudicam relacionamentos e saúde. À medida que a data do parto se aproxima, Bethan se sente mais forte e confiante do que esteve em anos. A mulher que quase morreu por complicações de gravidez causadas por estresse psicológico se transformou em uma defensora poderosa do bem-estar materno e familiar. As audiências de confissão de Victor ocorrem discretamente, atraindo pouca atenção da mídia. O homem que antes estampava manchetes por seu sucesso empresarial agora enfrenta consequências por suas falhas como marido e pai. Ele assina os acordos mecanicamente, assumindo responsabilidade por comportamentos que destruíram seu casamento, colocaram em risco a saúde da esposa e criaram responsabilidade criminal. O tribunal exige reconhecimento de que suas ações constituíram abuso doméstico, afirma claramente o promotor. O senhor entende e aceita essa designação? Victor acena em silêncio. A palavra abusador agora faz parte de seu registro legal permanente. Sua personalidade narcisista luta para aceitar responsabilidade, mas as provas não permitem outra interpretação. O acerto de contas está completo. Um empresário poderoso reduzido a empregos de salário mínimo e acesso supervisionado à filha, enquanto sua ex-vítima constrói uma nova vida dedicada a proteger outras mulheres de danos semelhantes. A jornada de Bethan, de sobrevivente de abuso a defensora, demonstra que a força frequentemente emerge da sobrevivência de situações que inicialmente parecem impossíveis de superar. Sua filha nascerá livre das dinâmicas tóxicas que caracterizaram o casamento dos pais, crescendo em um ambiente que celebra a coragem e a resiliência da mãe em escolher segurança em vez de status, verdade em vez de manipulação e amor em vez de controle. 6 meses após o nascimento de sua filha, Emma, Bethan se apresenta diante do conselho da Morrison Industries para expor sua transformação da falida startup de Victor em ***iniciativa de bem-estar materno ***, uma subsidiária lucrativa voltada a apoiar mães trabalhadoras e mulheres grávidas. A pesquisa de mercado revela lacunas significativas no apoio corporativo à saúde materna e ao bem-estar familiar. Bethan explica com confiança, suas habilidades de apresentação mais afiadas do que nunca. Nosso ecossistema integrado atende a essas necessidades enquanto gera fluxos de receitas sustentáveis. Os membros do conselho acenam com aprovação enquanto Bethan expõe planos estratégicos que unem impacto social, com práticas empresariais sólidas. Sua visão vai muito além do foco estreito de Victor na maximização de lucros, incorporando o bem-estar dos funcionários e apoio comunitário à missão corporativa.
O presidente Morrison observa a filha com orgulho, reconhecendo habilidades de liderança que o abuso narcisista havia suprimido, mas nunca destruído. A recuperação de Bethan revela uma força que seu casamento havia escondido sob camadas de manipulação e controle. A fundação já ajudou mais de 200 mulheres a escaparem de relacionamentos abusivos, continua Bethan. Estamos documentando melhorias mensuráveis nos resultados de saúde materna quando as mulheres recebem apoio psicológico e financeiro adequado durante a gravidez. Amanda, agora atuando como diretora de operações de Bethan, apresenta dados financeiros mostrando crescimento impressionante em todas as divisões da empresa. Sua parceria floresce sem a interferência tóxica que caracterizava o estilo de gestão de Victor. As receitas trimestrais superaram as projeções em 30%, com índices de satisfação dos funcionários em níveis recordes em toda a empresa, Amanda relata. A cultura corporativa prioriza o bem-estar da família junto com o desempenho profissional. O sucesso empresarial valida a filosofia de liderança de Bethan. Apoiar as necessidades pessoais dos funcionários aumenta, em vez de prejudicar, a produtividade profissional. A abordagem de soma zero de Victor, que via obrigações familiares como obstáculos ao sucesso empresarial, estava fundamentalmente equivocada. Após a reunião do conselho, Bethan retorna ao seu escritório com vista para o distrito empresarial da cidade. O espaço reflete seus valores: móveis confortáveis para mães que amamentam, fotografias de família e declarações de missão que enfatizam tanto lucro quanto propósito. Sua assistente traz Emma do berçário interno, um benefício que Bethan implementou para apoiar todos os pais que trabalham na empresa. A bebê, agora com 6 meses, balbucia alegremente enquanto a mãe equilibra chamadas de conferência com horários de alimentação. Como está a nossa pequena CEO em treinamento? Amanda pergunta, fazendo cócegas nos pés de Emma enquanto discute estratégias de marketing para a plataforma de bem-estar materno. Bethan amamenta a filha enquanto revisa pedidos da Fundação de Mulheres buscando ajuda para escapar de relacionamentos abusivos. Cada história ressoa com sua própria experiência de isolamento gradual e manipulação psicológica. Quero expandir nosso programa de assistência jurídica, ela diz a Nathan Pierce durante as reuniões mensais da Fundação. Muitas mulheres não conseguem pagar pelo tipo de apoio jurídico abrangente que me protegeu. Nathan concorda com aprovação. Já estamos vendo aumento na demanda. A notícia se espalha rapidamente em comunidades onde sobreviventes de abuso doméstico precisam de recursos e defesa. O crescimento da fundação reflete tanto necessidade quanto eficácia. A experiência pessoal de Bethan com abuso narcisista fornece autenticidade que ressoa com mulheres enfrentando desafios semelhantes. Enquanto isso, as circunstâncias de Victor continuam sua trajetória descendente. Seu emprego de salário mínimo em um armazém, no setor de carga, mal cobre suas despesas básicas e os pagamentos de pensão alimentícia. Suas visitas supervisionadas com Emma ocorrem sob observação determinada pelo tribunal, com assistentes sociais documentando suas interações e avaliando sua aptidão para maior responsabilidade parental. Sr. Blackstone, sua filha não reconhece como cuidador principal, observa assistente social durante uma visita particularmente constrangedora. Construir relacionamentos significativos exige engajamento positivo consistente ao longo do tempo. Victor luta com tarefas básicas de cuidado infantil, sua personalidade narcisista mal preparada para a dedicação altruísta que a paternidade saudável exige. Emma chora durante a maior parte das visitas, sentindo a tensão e a estranheza de suas interações. Suas sessões de aconselhamento obrigatórias abordam os transtornos de personalidade que criaram padrões de relacionamento abusivo, mas o progresso é lento e incerto. O transtorno de personalidade narcisista exige terapia extensa para modificar padrões de pensamento profundamente enraizados, explica seu psicólogo indicado pelo tribunal. Muitos pacientes resistem ao tratamento porque veem seu comportamento como justificado, em vez de prejudicial. A resistência de Victor em aceitar responsabilidade continua minando sua recuperação. Ele insiste que as pressões empresariais justificavam seu tratamento de Bethan, recusando-se a reconhecer que esposas grávidas merecem apoio independentemente das circunstâncias externas. Na Morrison Industries, o sucesso de Bethan cria novas oportunidades de expansão e inovação. Seu estilo de liderança, colaborativo em vez de controlador, de apoio em vez de manipulador, gera tanto lealdade quanto resultados. Estamos recebendo consultas de empresas em todo o país interessadas em implementar nossos programas de bem-estar materno, Amanda relata durante a reunião semanal de estratégia. A demanda de mercado supera nossa capacidade atual. Bethan considera possibilidades de expansão enquanto embala a Emma no colo. Crescimento é bom, mas não às custas de nossa missão central.
Cada decisão deve priorizar o bem-estar da família junto com o sucesso empresarial. A filosofia representa uma rejeição completa da abordagem de Vitor, que havia sacrificado as necessidades familiares pela ambição corporativa. O modelo de Bethan prova que apoiar a vida pessoal dos funcionários fortalece, em vez de prejudicar, o desempenho profissional. A vida romântica dela continua focada em cura e crescimento pessoal. Vários homens demonstram interesse em namorar uma mãe solteira bem-sucedida, mas Bethan prioriza as necessidades de Emma e sua própria recuperação psicológica. Estou aprendendo a confiar nos meus instintos novamente, ela diz à terapeuta. A manipulação de Vitor me fez questionar meu julgamento sobre tudo, inclusive sobre os motivos e o caráter das pessoas. A terapia continua abordando os efeitos residuais do abuso narcisista, dúvidas constantes, hipervigilância e dificuldade em aceitar que suas próprias necessidades importam tanto quanto as demandas alheias. Relacionamentos saudáveis exigem respeito e apoio mútuos, enfatiza a terapeuta. Qualquer pessoa que a pressione a sacrificar o bem-estar da Emma ou o seu próprio para a conveniência dele demonstra sinais de alerta semelhantes ao comportamento de Vitor. A recuperação de Bethan inclui o desenvolvimento de limites firmes sobre o tratamento aceitável de parceiros românticos, colegas de trabalho e familiares. Nunca mais ela aceitará manipulação disfarçada de amor ou críticas apresentadas como motivação. À medida que Emma se aproxima do primeiro aniversário, Bethan reflete sobre as transformações do ano. A mulher grávida, apavorada, que quase morreu de complicações relacionadas ao estresse, tornou-se uma líder confiante construindo negócios que priorizam o bem-estar familiar. Às vezes, a pior coisa que acontece com você se torna o catalisador para a melhor coisa que poderia acontecer, ela diz a Amanda, enquanto observa Emma brincar no berçário do escritório. A observação captura a jornada de Bethan, de vítima a sobrevivente, de sobrevivente a defensora. Seu casamento com Vitor, apesar dos danos psicológicos, acabou levando a crescimento pessoal, sucesso profissional e trabalho com propósito, ajudando outras mulheres a escaparem de abusos semelhantes. A Fundação continua expandindo seus serviços: assistência jurídica, aconselhamento psicológico, apoio financeiro e defesa por mudanças legislativas que protejam mulheres grávidas de abuso doméstico. Estamos criando sistemas de apoio que eu gostaria que tivessem existido durante meu casamento, Bethan explica a um grupo de doadores financiando o crescimento da fundação. Toda mulher merece acesso a recursos que possam salvar sua vida e o futuro de seus filhos. Sua história ressoa com públicos em todo o país, inspirando contribuições financeiras e participação voluntária de pessoas que reconhecem a importância de proteger famílias vulneráveis do abuso narcisista e do controle. Um ano após o nascimento de Emma, Bethan recebe o prêmio Mulher de Negócios do Ano na Conferência Anual de Liderança da cidade. Ela se posiciona no pódio, a filha dormindo pacificamente nos braços de Amanda, na primeira fila, enquanto centenas de líderes empresariais aplaudem sua transformação de trauma pessoal em triunfo profissional. Quando aceitei este prêmio, pensei na mulher que eu era 2 anos atrás, bem-sucedida pelas medidas convencionais, mas lentamente se perdendo em um relacionamento que priorizava conquistas empresariais sobre dignidade humana, começa Bethan, sua voz firme e clara. A plateia ouve atentamente enquanto ela descreve sua jornada, de sobrevivente de abuso a defensora, de vítima vencedora, de alguém que questionava o próprio julgamento a uma líder que confia plenamente em seus instintos. Sobreviventes de abuso doméstico frequentemente lutam com a vergonha de permanecer em relacionamentos destrutivos. Quero abordar essa vergonha diretamente. Abusadores são profissionais em manipulação. Sair requer recursos, apoio e o reconhecimento de que o abuso nunca é culpa da vítima. O discurso destaca a missão de Bethan de educar líderes empresariais sobre como apoiar funcionárias que enfrentam violência doméstica, reconhecendo que políticas no local de trabalho podem oferecer linhas de vida para mulheres presas buscando rotas de escape do abuso narcisista. A iniciativa de bem-estar materno já demonstrou que apoiar o bem-estar pessoal dos funcionários fortalece, em vez de. A iniciativa de bem-estar materno já demonstrou que apoiar o bem-estar pessoal dos funcionários fortalece, em vez de prejudicar, a produtividade profissional. Empresas que priorizam a saúde familiar veem melhorias mensuráveis em retenção, desempenho e inovação. Do fundo do auditório, uma figura solitária observa através das portas de vidro, Vitor Blackstone. Vestindo seu uniforme de depósito durante a pausa para o almoço, ele observa a mulher que um dia foi sua esposa receber aplausos por um trabalho construído sobre os escombros de sua antiga empresa. Sua própria transformação, ao longo dos últimos 2 anos, tem sido profunda e humilhante. O empreendedor confiante que antes comandava salas de conselho agora luta com habilidades interpessoais básicas e gestão financeira.
A terapia obrigatória pelo tribunal forçou a confrontar os traços narcisistas de personalidade que destruíram seu casamento e colocaram sua família em risco. Sr. Blackstone explicará seu conselheiro em uma sessão recente. A recuperação exige reconhecimento genuíno do dano causado, não apenas cumprimento de exigências legais. A distinção entre remorso verdadeiro e manipulação estratégica continua desafiando os padrões de pensamento profundamente enraizados de Victor. Suas tendências narcisistas resistem em aceitar que seu comportamento foi fundamentalmente errado, em vez de apenas mal cronometrado. De volta ao pódio, Bethan conclui seu discurso de aceitação com palavras de significado especial para os sobreviventes de abuso doméstico presentes. Às vezes, a pior coisa que acontece com você se torna a base para a melhor coisa que já aconteceu. Minha filha crescerá sabendo que mulheres podem ser ao mesmo tempo mães amorosas e líderes poderosas. Que sucesso inclui proteger os vulneráveis. E que a força frequentemente emerge de sobreviver a situações que inicialmente parecem impossíveis de superar. A ovação de pé reflete tanto a admiração pelas conquistas de Bethan quanto o reconhecimento da coragem exigida para transformar trauma pessoal em defesa pública. Após a cerimônia, Bethan conversa com líderes empresariais interessados em implementar programas semelhantes em suas empresas. Os efeitos de seu trabalho se estendem muito além da Morrison Industries, criando mudanças em todo o setor sobre como corporações abordam o bem-estar dos funcionários e o apoio familiar. Sua fundação ajudou minha irmã a escapar de um casamento abusivo no mês passado, confidência um executivo de tecnologia. Os programas de assistência jurídica e moradia temporária deram a ela opções que ela não sabia que existiam. Histórias como essa alimentam um compromisso contínuo de Bethan em expandir os recursos para sobreviventes de abuso doméstico. Cada fuga bem-sucedida valida a importância de sistemas de apoio abrangentes que abordam necessidades legais, financeiras, psicológicas e práticas. O presidente Morrison se aproxima, orgulhoso das conquistas da filha. Sua mãe ficaria tão orgulhosa do que você construiu a partir de circunstâncias tão difíceis. Grace Morrison havia falecido 6 meses antes, mas não sem antes ver a filha se transformar de vítima amedrontada em defensora confiante do bem-estar familiar e dos direitos das mulheres. Ela me ensinou que força não é evitar dificuldades, mas sim o que você escolhe construir depois de ser derrubada, reflete Bethan, ecoando a sabedoria da mãe sobre resiliência e recuperação. Emma, agora andando e balbuciando constantemente, representa o futuro que Bethan conquistou através da coragem de deixar um casamento abusivo. A garotinha crescerá entendendo que amor significa apoio e proteção, não controle e manipulação. A doutora Stevens, agora atuando no conselho médico da fundação, continua monitorando tanto o desenvolvimento de Emma quanto a recuperação contínua de Bethan do trauma psicológico. Você criou algo notável aqui, observa a doutora Stevens durante uma reunião do conselho da fundação. A integração de apoio médico, assistência jurídica e mentoria empresarial atende às necessidades complexas de mulheres que escapam de relacionamentos abusivos. O sucesso da fundação atrai a atenção de formuladores de políticas interessados em legislações que protejam melhor mulheres grávidas contra a violência doméstica. Bethan testemunha frequentemente diante de comissões legislativas sobre a conexão entre estresse materno e complicações na gravidez. O abuso emocional durante a gravidez cria riscos de saúde mensuráveis tanto para mães quanto para bebês, ela explica aos legisladores. Apoiar vítimas de abuso não é apenas um ato de compaixão, é uma política essencial de saúde pública. Sua defesa contribui para proteções legais mais fortes às mulheres grávidas e para o aumento de recursos destinados a programas de prevenção da violência doméstica. O pessoal se torna político à medida que Bethan transforma sua experiência em mudança sistêmica. Enquanto isso, as visitas supervisionadas de Victor com Emma continuam sob rigorosa supervisão judicial. Seu progresso na terapia permanece inconsistente, com períodos de aparente clareza seguidos de recaídas em autopiedade e transferência de culpa. Sua filha merece um pai que priorize o bem-estar dela acima do seu próprio conforto, explica a assistente social durante uma sessão difícil, em que Emma chorou o tempo todo da interação. Construir esse relacionamento exige mudança genuína, não performance para avaliadores judiciais. Victor luta com a abnegação que a paternidade saudável exige. Seus traços narcisistas resistem à vulnerabilidade e ao amor incondicional que as crianças precisam dos pais. O contraste entre suas circunstâncias atuais e seu antigo estilo de vida gera ressentimento contínuo que mina o progresso terapêutico. Ele se concentra mais no que perdeu do que no dano que causou ou nas mudanças que precisa fazer. 2 anos após a devastação no tribunal que encerrou seu casamento, Victor trabalha em vários empregos de salário mínimo para arcar com despesas básicas e pagamentos de pensão.
Seus antigos sócios empresariais seguiram para novos empreendimentos, deixando-o isolado das redes profissionais que antes definiam sua identidade. Eu tinha tudo, ele diz ao conselheiro designado pelo tribunal. Negócio de sucesso, esposa linda, respeito na comunidade. Agora não sou ninguém. Você é um pai, com a oportunidade de construir um relacionamento saudável com sua filha, o conselheiro responde. Mas isso exige focar nas necessidades dela, não nas suas perdas. A mudança de perspectiva desafia a visão de mundo fundamental de Vitor. Sua personalidade narcisista mede sucesso por validação externa e controle sobre os outros, e não por serviço e amor. Na Morrison Industries, a liderança de Bethan continua gerando resultados impressionantes. O foco da empresa no bem-estar familiar atrai talentos de ponta de concorrentes cujas políticas ignoram as necessidades dos funcionários. Estamos recebendo currículos de executivos de grandes corporações que querem trabalhar para uma empresa que valoriza tanto a realização profissional quanto o bem-estar pessoal, Amanda relata durante a reunião semanal de planejamento estratégico. Sua vida romântica permanece cuidadosamente gerida, com a terapia ajudando a reconhecer padrões de relacionamento saudáveis versus táticas de manipulação que ela aprenderá a normalizar em seu casamento com Vitor. Estou saindo ocasionalmente, mas Emma e meu trabalho continuam sendo prioridades, ela explica a amigos que a incentivam a ter uma vida social mais ativa. Qualquer parceiro que vale a pena entenderá que o bem-estar da minha filha vem em primeiro lugar. O estabelecimento de limites reflete a sabedoria conquistada a duras penas sobre relacionamentos baseados em respeito mútuo, não em controle. A experiência de Bethan com abuso narcisista ensinou a reconhecer sinais de alerta e a manter sua independência, independentemente de envolvimentos românticos. À medida que Emma se aproxima do segundo aniversário, Bethan reflete sobre a jornada, de vítima assustada de abuso a líder confiante que constrói negócios priorizando o bem-estar da família em vez da maximização de lucros. A fundação agora atua em 12 cidades, fornecendo serviços abrangentes a sobreviventes de abuso doméstico. E seus filhos? A plataforma de bem-estar materno foi licenciada para empresas em todo o país, criando padrões de referência no setor para apoiar funcionárias grávidas e mães trabalhadoras. Ajudamos mais de 15 mil mulheres a escaparem de relacionamentos abusivos, relata Nathan Pierce durante a reunião anual do Conselho da Fundação. Estudos de acompanhamento mostram melhorias significativas tanto nos resultados de saúde materna quanto infantil. O impacto mensurável valida a missão de Bethan de transformar trauma pessoal em mudança sistêmica que protege famílias vulneráveis contra a violência doméstica e controle. Sua história continua inspirando mulheres que enfrentam desafios semelhantes, demonstrando que a sobrevivência é possível, e que a força frequentemente emerge de situações que inicialmente parecem impossíveis de superar. Vitor, ocasionalmente, vê reportagens sobre as conquistas de Bethan, cada artigo destacando o sucesso construído a partir das ruínas de seu casamento. Seu próprio progresso na terapia permanece incerto, com tratamento judicial obrigatório abordando padrões de personalidade profundamente enraizados que resistem a mudanças significativas. O capítulo final da história deles permanece não escrito, mas a trajetória é clara. Uma parceira escolheu responsabilidade, crescimento e serviço aos outros, enquanto o outro continua lutando com as consequências de ter priorizado controle sobre amor, manipulação sobre apoio e ambição pessoal sobre o bem-estar da família. Emma crescerá sabendo que a coragem de sua mãe criou oportunidades para milhares de mulheres escaparem de relacionamentos perigosos e construírem futuros seguros e saudáveis para si mesmas e seus filhos. O legado de força e compaixão se estenderá muito além da família, tocando vidas que, de outra forma, poderiam ter sido perdidas à crueldade particular daqueles que confundem controle com amor. No fim, a justiça foi feita, não através da vingança, mas da transformação. Transformar a pior experiência no catalisador para o trabalho mais significativo prova que, às vezes, a maior vitória não vem de derrotar um inimigo, mas de recusar deixar que o dano dele defina o seu futuro. A sabedoria final de Bethan ecoa em conselhos de administração e tribunais, em sessões de terapia e grupos de apoio, em todos os lugares onde mulheres precisam ser lembradas de que suas vidas têm valor além do que outros tentam tirar delas. Seu valor não é determinado por como alguém a trata. Sua força não é medida pelo que você sobreviveu. Seu futuro não é limitado pelo que você perdeu. Às vezes, a pior coisa que acontece com você se torna a base para a coisa mais importante que você fará. A história não termina com um fim, mas com um começo. Emma dando seus primeiros passos em direção a um futuro onde amor significa proteção em vez de controle, onde sucesso inclui erguer os outros em vez de pisar neles, e onde a palavra família significa segurança, apoio e amor incondicional, em vez de medo, manipulação e aceitação condicional baseada na conveniência e as ambições alheias.